aproximação das águas, cresce a preocupação do pecuarista para o controle do rebanho contra as verminoses. Pois é nessa fase que acontecem os maiores problemas, devido às altas infestações, principalmente nas pastagens, maior via de contaminação do rebanho. O verme, um ser pequenininho e invisível a olho nu, ao contrário do seu tamanho, pode causar prejuízos enormes ao pecuarista. Ele fica à espreita do rebanho na própria pastagem, geralmente nas fezes de animais já infectados. Quando o gado volta para o pasto entre os meses de outubro e novembro, o verme procura um novo hospedeiro, e assim a história recomeça. Esse ciclo vicioso e oneroso despertou a preocupação dos pesquisadores da Embrapa, que após muito trabalho, criaram uma estratégia especial para controlar as verminoses, aproveitando o período de inverno para conseguir um melhor resultado. É justamente na fase seca, em que o sol fica mais intenso, que diminui a população de larvas. A aplicação do vermífugo justamente nessa fase, repetida nos meses de maio, julho e setembro, aumenta a eficiência do combate. Muitos pecuaristas do Brasil Central já estão utilizando a estratégia. O resultado, uma redução significativa dos índices de infestação do rebanho. E o Gabriel, aqui na Fazenda Mariópolis, é responsável pela supervisão de todos os trabalhos realizados na fazenda, né, Gabriel? Conta um pouquinho pra gente, Gabriel, como é que é feito o controle antiparasitário aqui na Mariópolis? Então, o controle antiparasitário na Fazenda Mariópolis é feito 4 vezes por ano. E a gente gosta de fazer no final da seca, no início das águas. Então hoje estamos aqui no curral, fazendo então essa primeira aplicação de ivermectina nos animais. Certo. E a incidência ao longo do ano, Gabriel, é uniforme ou nessa época das chuvas é mais complicado? Na época da chuva é mais complicado. É mais complicado? Vocês têm que fazer alguma ação diferenciada? Na hora de aplicar a vacina e tal, a dosagem é outra? Qual é a diferença que você tem? Não, a dosagem sempre é a mesma da ivermectina, tá certo? Aí você só varia de animal para animal, pelo peso. A gente faz algumas mudanças de uma pulverização, tá certo? Se caso a infestação aumentar, então é isso que a gente faz. Certo. Entre as vacinas, tem alguma que é mais fácil, mais difícil de aplicar? Tem diferença entre elas? Tem. A aftosa é uma das mais complicadas que tem para ser aplicada. E por que ela é? Ela causa um abscesso muito grande nos animais, se fizer ela de forma errada. E ela tem um processo para se fazer que você tem que desinfetar a agulha, trocar a agulha a cada 10 animais. Então a gente tem um processo, muitas fazendas troca a cada 50 animais. Agora na Mariópolis troca a cada 10 animais, a gente troca a agulha, desinfeta os estojos, imobiliza o animal o máximo que puder no tronco para não fazer, para não pegar na carne, pegar só no couro do animal. E isso aí para não causar o abscesso, para não virar tumor. Uhum. A gente viu hoje que vocês estão aplicando ivermectina e vocês fazem algum outro controle? O que mais vocês aplicam no gado para fazer esse controle antiparasitário? Não, a gente aplica sim. A gente faz aqui um ADE no gado, tá certo? ADE, ivermectina e faz... A gente, na verdade, tem um calendário sanitário que a gente acompanha no longo dos anos que já passou, e a gente, conforme a necessidade que o animal vai precisando, a gente vai fazendo esse controle e vai ajustando. Então, tem época do ano que precisa mais, tem época do ano que precisa menos. E isso tudo a gente tem anotado. Inclusive, a gente é piloto da Alflex e tem tudo isso no Romeo, que é o programa da Alflex, que os animais são rastreados, então a gente tem todas as informações. E vocês conseguem manter isso? O resultado tem sido uniforme? É uniforme. É muito bom o resultado. Muito bom. Segundo a pesquisadora da Embrapa, Márcia Cristina de Sena Oliveira, para garantir bons resultados no programa, alguns cuidados importantes devem ser levados em conta. Doutora, a gente vai conversar sobre vermifugação. Eu queria que a senhora me dissesse quais os cuidados que o produtor deve ter na hora de realizar a vermifugação no gado. Bem, primeiro ele deve utilizar sempre um vermífugo que atue sobre os parasitas que ele tem no rebanho.
escolhido o vermífugo, ele deve ter em mente a epidemiologia da doença na sua região, fazer, se ele está fazendo uma vermifugação estratégica, fazer essas dosificações na época da seca, pesar os animais e aplicar a dosagem correta dos vermífugos. Ele fazendo isso, ele terá sucesso no tratamento, né? É ideal também que o material utilizado na vermifugação seja devidamente estéril. Quais as fases que os animais são mais suscetíveis ao ataque dos vermes? Quanto mais novos os animais, mais suscetíveis eles são aos endoparasitas de maneira geral, né? Então a gente considera que até ao redor dos 24, 25 meses, eles são bem sensíveis. A partir daí, eles já são mais resistentes. A principal via de contaminação onde é? A via de infestação dos animais é o pasto, né? Os animais que estão parasitados, eles eliminam ovos, larvas com as fezes e essas larvas voltam infectando os animais. Isso acontece com maior frequência em que fase do ano? Isso acontece com maior frequência no período de chuvas, né? O período das águas, as larvas se desenvolvem mais nos pastos. Então, por isso que adota-se sempre a medida de separar os animais por faixas etárias. Existe uma corrente de pesquisadores que defende o controle estratégico, sobretudo em algumas regiões do país. Na sua opinião, o controle estratégico funciona bem em qualquer região? Eu acho que de uma maneira geral funciona. Agora precisa ver as características de cada região e concentrar os tratamentos no período mais seco, já que no período das águas os tratamentos têm um efeito muito reduzido. Quais são os vermífugos mais usados hoje no controle das verminoses? Bem, existe uma variedade muito grande de princípios que são utilizados. Então, o ideal é que o produtor utilize um princípio que atue contra os vermes que ele tem no rebanho, como eu disse. A gente fazendo um paralelo entre gado de leite e gado de corte, existe uma diferença muito grande do ponto de vista de manejo? O gado de leite que são criados de maneira mais intensiva, eles são mais difíceis de manejar em todos os aspectos, né? O gado de corte, apesar de ser muito suscetível também aos endoparasitas, eles são sempre mais fáceis de manejar devido ao tipo de criação extensiva, né? Com relação à bezerrada, o produtor precisa ter realmente um cuidado especial com o animal nessa fase? Depende, para todos os tipos de bovinos, né, os bezerros devem sempre ter uma atenção especial, tanto no gado de leite como no gado de corte. E os cuidados que o aplicador deve ter na hora de fazer a vermifugação no gado? Bem, o primeiro cuidado que ele deve ter é separar o lote, pesar os animais para ter uma ideia das doses que ele vai aplicar, para não aplicar uma subdosagem, utilizar uma pistola de aplicação que esteja estéril, com uma agulha indicada. Ele vai fazer a aplicação simples pela via subcutânea na tábua do pescoço, quando o medicamento for esse tipo injetável, e é um procedimento simples. Além da aplicação, existem vermífugos de aplicação oral ou de outro tipo de aplicação? Sim, existem vermífugos de aplicação oral e os injetáveis. Existem vermífugos em geral, ou são injetáveis ou são por via oral. Uma alternativa para não colocar os animais mais jovens em situação de risco é dividir o rebanho por faixa de idade. Isso acontece com a separação dentro de piquetes, apartando principalmente a bezerrada dos animais jovens e adultos. Essa preocupação deve começar logo depois do nascimento do bezerro, pois nessa idade sua imunidade ainda é muito baixa e o risco de mortalidade é bastante alto.
Música